vida ficar, haverá um amigo para me guiar. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, virá socorrer. O Jordão eu não passarei só. Quando as margens do rio da vida chegar e as lutas enfim terminar, ouvirei com certeza Jesus me chamar. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, irá socorrer. O Jordão eu não passarei só. Muitas vezes cansado e triste, aqui parece amigos não ter, mas um pensamento, alegria me dá. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, irá socorrer. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Olá, irmãos, estamos chegando para mais um estudo nesta terça-feira do livro de Romanos. Espero que vocês estejam gostando desta nova série de estudos que nós estamos apresentando para vocês. Estamos no início, no começo. Você que está começando, iniciando aí, ainda não perdeu quase nada. Ou não precisa perder nada, porque nós temos no nosso canal o estudo 1 e o estudo de número 2. A abertura, a introdução com o capítulo de número 1 de Romanos
e o capítulo de número 2, que no domingo passado chegou até você, que está lá no nosso canal. A qualquer momento você pode ir lá, clicar e escolher um dos estudos, a introdução, o estudo de número 1 e o estudo de número 2, para que você não perca nada. O nosso propósito é estudarmos o livro de Romanos e tirarmos lições preciosas para a nossa vida. Eu quero dar as boas-vindas a você a mais um estudo, a mais um momento na presença do nosso Deus, cultuando a Deus, já glorificamos ao Senhor, já louvamos a Deus e agora nós estaremos com o capítulo de número 3. Eu quero só lembrar para vocês que durante essa série de estudos, eu estarei juntamente com o pastor Marcos Botelho, fazendo e levando para você esse estudo para que você tenha a oportunidade de estar tendo a comparação de duas pessoas, dois expositores apresentando o estudo para você. O propósito é que você ganhe com isso. O propósito é que você tenha um aproveitamento ainda maior. E nós iremos aqui na telinha, aqui chegando a você nesses cultos online e nesses estudos online, através do canal da igreja, nós estamos procurando fazer de tudo para que você seja um beneficiado, para que você cresça espiritualmente. Para hoje eu separei, lógico, é o capítulo 3 de Romanos que nós estaremos estudando. Então é importante que você leia o capítulo de número 3 de Romanos. A leitura do capítulo é importantíssimo. A leitura ela é fundamental para que possamos compreender o conteúdo, a mensagem, o propósito, aquilo que Deus está passando para nós através de Paulo. Então isso é fundamental, ler o capítulo. Como o nosso tempo aqui, ele é um tempo pequeno, ainda mais para termos duas participações, eu faço esta introdução do estudo e depois o pastor Marcos vem com uma reflexão do capítulo de número 3. E depois eu retorno para que nós possamos orar juntos, agradecer a Deus juntos pelo estudo apresentado. É importante a gente ganhar tempo. Então eu separei os versículos 21 e 24, porque eu entendo que o versículo 21 e 24 do capítulo 3 de Romanos é a proposta principal do capítulo para aquilo que nós estaremos apresentando para vocês. Então, pegue aí a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia para nós lermos a palavra de Deus. Uma coisa interessante, nos estudos de Romanos, que eu estarei usando sempre a versão NVI, a versão internacional. Se você ainda não tem essa versão internacional, se você ainda não tem a NVI, se você puder adquirir uma Bíblia com a versão NVI, você pode acompanhar as leituras da Bíblia exatamente como eu estarei lendo. É lógico, você pode acompanhar na Bíblia que você tem aí em casa, mas você vai perceber que tem a tradução um pouquinho diferente, que não atrapalha em nada a compreensão, o entendimento, mas eu quero só lembrar para você que a versão que eu leio para vocês é a versão NVI, a versão internacional. Olha só o que diz esse texto no capítulo 3 de Romanos, 21 até o versículo 24. Diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei
e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da graça, da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Esse é o texto que eu entendo ser a pérola maior do propósito de Romanos, capítulo de número 3. O pastor Marcos vem já com uma reflexão maravilhosa para que você entenda ainda melhor o texto sagrado. E neste primeiro momento, nesse primeiro instante, eu chego com os pontos principais do capítulo 3. É importante fazermos isso. Se você observar, depois, você que acompanhou, tranquilo, você vai lembrar agora. Se você ainda não acompanhou, depois você estará indo no canal ver o estudo 1 e o estudo de número 2. Nos primeiros capítulos, o capítulo 1 e o capítulo de número 2, você vai observar que Paulo, ele fala sobre a condenação e conclui que todos, seja judeu ou não, nascem merecedores da morte eterna. É isso que nós vimos no capítulo 1 e o capítulo de número 2. Neste capítulo, ele tira qualquer esperança humana de salvação por méritos ou através da lei. E é importante observarmos aqui esta questão. Então, eu vou apresentar para vocês os pontos principais deste capítulo de número 3, e depois o pastor Marcos traz uma reflexão sobre todo o capítulo de número 3. Então, primeiro, na leitura deste capítulo e nesse texto que nós lemos, todo ser humano, ele é pecador. Ponto final. Olha, gente, não tem jeito, é assim. Todos nós somos pecadores e isso é importante, nós termos esta consciência para nós não acharmos que somos melhores ou piores. Começarmos a olhar as pessoas que ainda não são crentes em Jesus Cristo de cima para baixo. Não faça isso. Nós estamos no mesmo nível. Todos nós somos pecadores. A diferença nós estaremos vendo claramente através do estudo de uma situação que nós usufruímos mediante uma decisão tomada, consciente, uma decisão consciente que nós tomamos diante de Jesus Cristo. Então, todo ser humano é pecador. Os judeus estão livres da condenação pelas vantagens que eles possuem de ser o povo de Deus? Será que eles estão livres? Depois nós vamos ver no estudo que a resposta é não. Ainda neste ponto, todo ser humano é pecador. Quais as evidências que todos são pecadores? Onde está isso que todos são pecadores? Nós vamos ver isso no versículo de número 10, quando o texto diz: não há justo nenhum sequer. Olha só o que o texto, versículo de número 10 do capítulo 3, apresenta para nós. E nós precisamos estar atentos a esta questão tão importante e tão significativa
para nós. Depois, ainda neste primeiro ponto, mais uma pergunta surge e que o pastor Marcos estará respondendo para nós no segundo momento. Nós devemos pecar mais para que Deus seja mais glorificado em julgar nossos pecados, viver pecando? Você vai perceber que também a resposta é não. Não é porque nós somos pecadores que nós vamos vivermos sentindo prazer em cometermos delitos e pecados. É importante nós observarmos esta questão. E nesse primeiro momento do esboço, ainda há mais uma pergunta nós fazemos que estará sendo respondida pelo pastor Marco. Deus é injusto por aplicar a sua ira contra nós? A resposta é não. Ele pode tudo. E ele que é justo e não nós. O nosso merecimento é morte eterna. E depois nós vamos ver por que nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador não passamos por essa morte eterna. Importante isso. A segunda situação, o segundo ponto aqui do esboço do estudo é justificação pela fé. Aí o pastor Marco vai colocar essa questão, as obras da lei, a justiça de Deus manifestada em Jesus Cristo. Nós estaremos vendo esta questão e depois Paulo finaliza o capítulo lembrando que Deus é único. Então, sendo judeu ou não, somente a fé em Cristo tem o poder de salvar. É assim que termina, que conclui o capítulo de número 3 de Romanos. Portanto, agora o pastor Marcos Botelho vem com uma reflexão sobre este capítulo de número 3. Com muita alegria, nós estaremos ouvindo aquilo que Deus tem para continuar nos falando através do pastor Marcos Botelho. Mas vamos com uma música. Vamos louvar a Deus, vamos agora, depois desse esboço do livro, desses pontos principais do capítulo de número 3 de Romanos, vamos refletir agora ouvindo uma música e depois o pastor Marcos entra e depois eu volto para orarmos juntos. Que Deus esteja nos abençoando. Louve. Agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por mim, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor,
Romanos 3, ninguém é justo, mas existe uma esperança. Exato. Vamos lá para o capítulo 3? Antes de eu entrar no capítulo 3, eu gostaria de fazer algumas explicações que é importante para você entender melhor uma carta no estilo literário que Paulo está escrevendo. Paulo está escrevendo um estilo literário no capítulo 2, no capítulo 3, e depois ele vai voltar várias vezes esse estilo, chamado diatribe. É um estilo grego que foi usado pelos cínicos, estoicos e, por último, pelos escritores cristãos. Esse estilo consiste em você ter um interlocutor imaginário, alguém que você imagina o tempo todo, uma pessoa chata te contradizendo, e aí com frases curtas, Paulo vai fazendo uma pergunta contra o que ele está falando e respondendo essas perguntas, e assim vai construindo o seu argumento. Alguns teólogos ficavam questionando quem Paulo estava em mente para ser tão ríspido com as suas respostas. James Dunn, uma das maiores autoridades em textos paulinos, ele fala o seguinte: é melhor você imaginar que Paulo estava com o antigo Paulo na cabeça. Então é como se esse novo Paulo, convertido à fé cristã, a fé em Jesus Cristo, estivesse dialogando com o antigo Paulo, que era zeloso, perseguidor do caminho, de quem acreditava em Jesus. Então, Paulo é ríspido com esse interlocutor imaginário porque ele está falando com ele mesmo no passado. Eu gosto muito dessa teoria. Agora no capítulo 3, esse interlocutor que ele está conversando vai interrompê-lo 4 vezes com 4 perguntas, querendo deturpar sua argumentação, e Paulo vai responder logo no começo. A primeira objeção é como se o interlocutor estivesse falando assim para Paulo: o seu ensinamento é uma sabotagem na aliança de Deus com os judeus. E Paulo responderia: de jeito nenhum, não estou sabotando a aliança, só estou querendo dizer que a aliança tem muito mais a ver com a responsabilidade do que a segurança e comodismo. É um privilégio enorme ser um judeu e ter recebido por antecipação essa aliança, mas isso é uma responsabilidade também. A segunda objeção é: Paulo, o que você está ensinando anula a fidelidade da promessa de Deus. Paulo vai responder de forma abrupta, até meio estúpida, e foi traduzido de forma mais branda para a nossa língua portuguesa. A NVI, que é a versão que geralmente eu uso, traduziu como de modo nenhum. Já a Almeida, revista atualizada, traduziu de jeito nenhum. O doutor John Zisler vai sugerir que a melhor tradução seria nem morto. Adoro essa tradução. Como diria no versículo 4, seja Deus verdadeiro e todos os homens mentirosos. A objeção 3 vai dizer assim: Paulo, seu ensinamento contradiz a justiça de Deus. Paulo fica tão constrangido com essa interrupção do interlocutor imaginário dele, que ele abre um parêntese e fala assim: estou usando o argumento de homens, mas praticamente não vale na teologia um argumento tão absurdo como esse, mas é importante eu responder. Ele fala: de jeito nenhum. Como é que Deus poderia julgar o homem se ele não fosse justo? E aí Paulo, quase constrangido, fala: como é que um homem pode falar que Deus é injusto e impugnar o seu juízo? O argumento 4 é mais absurdo ainda. Parece que Paulo foi aprofundando em argumentos absurdos e agora ele fala assim: Paulo, o que você está ensinando é que a gente tem que pecar mais para que a glória de Deus seja maior sobre nós? Olha só, é mais ou menos como se fosse aquela argumentação que eu já ouvi de pessoas que jogam lixo na rua. E uma vez eu falei: ô meu amigo, você está jogando lixo na rua, cara, que absurdo, que coisa atrasada. E aí ele falou assim para mim: não, se a gente parar de jogar lixo na rua, a gente vai tirar o emprego dos garis. Olha só que absurdo um pensamento desse, que você tem que sujar para dar um emprego, você tem que fazer uma coisa errada para que o bem aconteça. É esse argumento que o interlocutor de Paulo está fazendo com Paulo, está falando assim: então quer dizer que a glória de Deus se manifesta diante do pecador, e quanto mais pecador, mais a gente vai ver a glória de Deus? Então o que vale é eu pecar mais para a gente ver a glória de Deus e mais perdão de Deus. E Paulo fala: você percebe o tanto que essa argumentação é ridícula? Nesses 8 primeiros versículos, Paulo sabia que o caráter de Deus estava em jogo. As pessoas podiam deturpar o ensinamento dele, por isso que Paulo vai reafirmar constantemente a aliança divina, a fidelidade de Deus, a justiça perfeita do Pai e o juízo de Deus que revela a plena glória que só Deus tem.
que sempre vai proporcionar o bem e nunca o mal. É isso que Paulo vai fechar nesses primeiros versículos do capítulo 3. Aí a gente entra num outro bloco de ensino, que é do versículo 9 ao versículo 20, que eu gosto que Eugene Peterson intitula como "Estamos todos no mesmo barco furado". Eu gosto de uma charge que fala que a gente tem um cara assim jogando água para fora do barco, porque o barco tá entrando água, o barco furado, e o outro, no outro lado do barco, tá falando: eu não tenho nada a ver com isso, ele que se exploda, foi ele que fez o buraco. E é mais ou menos isso que os judeus estavam fazendo com os gentios, estavam falando: vocês entraram nessa, vocês que vão pegar a ira de Deus. E Paulo vai falar: esse barco da criação da humanidade tá furado e todos vão afundar. O interessante é que no versículo 9, no começo da sua argumentação, Paulo vai perguntar, os judeus têm alguma vantagem quanto aos gentios? Ele responde não. Só que se você voltar no capítulo 3, versículo 1, lá no começo do capítulo, você vai ver que ele faz a mesma pergunta: os judeus têm alguma vantagem entre os gentios? E ele responde sim. Os tradutores têm muita dificuldade em traduzir esses dois versículos, o versículo 1 e o versículo 9. Mas é mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer. Versículo 1. Se com vantagem você quer se referir como privilégio e responsabilidade, sim, os judeus têm muita vantagem diante dos gentios. Por quê? Porque eles têm um privilégio de ter o pai Abraão, de ter Moisés entregando a lei logo no começo, e tem uma responsabilidade maior, e responsabilidade é privilégio. Como diria o tio do Homem-Aranha, Sr. Ben, grandes poderes requer grandes responsabilidades. Eu acho que Paulo teria citado isso se já tivesse o quadrinho do Homem-Aranha. Por outro lado, no versículo 9 ele fala: se vantagem você quer dizer benefício, privilégios, então Paulo vai dizer: não, vocês não têm nenhum, ou a gente não tem nenhum. Lembrando que Paulo é um judeu. E para falar contra esse favoritismo que alguns judeus achavam que tinha, Paulo vai citar o Antigo Testamento 7 vezes. E ele usa um estilo literário que os rabinos usavam de ligar um argumento ou um versículo, um trechinho ao outro, fazendo como se fosse um colar de pérolas para dar um grande ensinamento. Nesse argumento que ele vai usar de citações, ele começa provavelmente citando Eclesiastes, depois 5 vezes Salmos e acaba com Isaías. Nessa argumentação de citações, ele vai personificar o pecado como se fosse uma entidade ou um ser humano ali escravizando a raça humana. O doutor John Stott vai dizer que essa sequência de 7 citações do Antigo Testamento que Paulo faz traz 3 características. A primeira, ele vai falar que a ausência de Deus na vida é marcada pelo pecado. Desde a primeira citação, que ele fala que não tem ninguém que busque a Deus, até a última citação, onde ele fala que não há temor diante dos seus olhos, dos olhos humanos. A segunda característica dessas citações mostra como o pecado destrói o que é ser humano de verdade. Se você reparar, ele vai fazer várias citações de órgãos humanos, o que a gente enxerga, o que a gente fala, o que a gente é, a nossa faculdade, a nossa sexualidade, tudo foi deturpado pelo pecado. Nessa sequência de citações está um dos pilares da depravação total, um conceito feito pelos reformadores. O grande problema é que as pessoas não entendem o conceito teológico de depravação total. Eles pensam que esse conceito tem a ver com a profundidade, que o ser humano é o mais depravado possível depois da queda. Não é isso. O conceito tem muito mais a ver com a extensão. Está querendo dizer que não existe nenhuma área nossa que não seja ou não esteja depravado pelo pecado e deturpado. Por isso que não existe 1 centímetro nosso que a gente pode dizer que é plenamente santo depois da queda, e antes da redenção nós somos totalmente depravados. É lógico que pode ser que você conheça alguém que não conheça a Deus, que tem uma moral de certa forma elevada. Paulo já falou sobre isso no capítulo 1 e capítulo 2. Nessas citações, Paulo não quer dizer que todo ser humano chegou ao fundo do poço, mas que toda a área humana está depravada pelo pecado. Eu gosto da citação de Mowley, bispo de Durham, no século retrasado. A prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos da glória de Deus, mas você também está.
Pode ser que eles estejam no fundo de uma mina e você no cume de uma montanha. No entanto, tem tanta capacidade quanto eles de encostar nas estrelas. E aí a gente cai na característica número 3, que mostra a universalidade do pecado. O pecado atingiu a raça humana, a criação toda. O começo do versículo 19 diz o seguinte: que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. A figura que Paulo está trazendo aqui no versículo 19 é como se um juiz tivesse acabado de apresentar todas as provas contra o réu e aí deixou o réu agora fazer o seu último pronunciamento. Mas o réu está tão sem graça, porque as provas são incontestáveis, que ele fica calado. E é isso que o versículo vai falar: se calem perante as provas que Deus está colocando. E aí no versículo 20, Paulo encerra toda uma argumentação que começou lá no capítulo 1, versículo 18, e veio até o capítulo 3, versículo 20. Olha, tudo isso aqui seria considerado um capítulo só se eu fosse dividir hoje. E ele vai falar algo muito forte que eu quero que você veja em duas versões, a NVI e a Mensagem, que é uma parafraseada. A Nova Versão Internacional diz assim: portanto, ninguém seja declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A Mensagem, que é uma parafraseada, vai dizer assim: nosso envolvimento com a revelação de Deus não nos deixa de bem com ele. Isso só faz realçar nossa cumplicidade com o pecado de todos os outros. Dessa forma, Paulo dá o veredito final de toda a sua argumentação, que todos pecaram, que não adianta choro, não adianta nenhum tipo de argumento, todos receberão a ira de Deus. Mas existe uma esperança. E agora Paulo vai começar a mostrar de forma excelente, até o capítulo 8, versículo 39, como o evangelho vai poder mudar essa realidade de julgamento e ira. Desse versículo 21 do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 25, ele vai explicar o que quer dizer a justiça de Deus. E ele começa falando que essa justiça foi revelada na cruz. Muitos alegam que o versículo 21 a 26 do capítulo 3 é a parte mais importante da carta aos Romanos. É isso mesmo que você está ouvindo. Talvez seja importante você dar um pausa no vídeo agora e vai lá ler versículo 21 até o versículo 25. De forma lógica, cronológica, escatológica, Paulo vai apresentar que a cruz interrompe tudo. Lógica, porque ele vai agora explicar qual é a lógica da cruz na justificação. Cronológica, porque ele está dizendo que é no tempo presente que isso já está acontecendo. Escatológica é porque ele está anunciando um novo tempo, um novo reino que chegou quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. E agora no versículo 22 e versículo 24, Paulo vai dar duas novas verdades sobre a expressão justiça de Deus. A primeira, que ela vem por intermédio de Jesus Cristo para todos que neles creem. E a segunda é que todos eles foram justificados de forma gratuita por sua graça. É muito importante nesse bloco de ensinamento de Paulo a gente entender o que quer dizer a palavra justificação. Porque Paulo vai usar muito, mas às vezes a gente não entende o que ele está dizendo. Justificação é o conceito contrário de condenação. Aí você pensa, então justificação é sinônimo de absolvição? Não necessariamente. Aí vem por que a gente tem que usar a palavra justificação e nenhuma outra, mesmo não sendo tão comum para a gente, é uma palavra jurídica, é difícil. Paulo está usando esse recurso jurídico muito conhecido pelos romanos, pelos gregos, mas não tão conhecido pela gente. Justificação, ela parece com absolvição, mas a absolvição pressupõe que a acusação não é legítima. Então, quando eu entro com uma acusação com alguém e ele é absolvido, o juiz está declarando que a minha acusação não procede. E a acusação contra a humanidade procede sim, senhor, porque é o próprio Deus que está fazendo. Então justificação é a mesma coisa que perdão, mais ou menos. Justificação é uma declaração que você é justo. Não simplesmente um perdão, é mais que isso. É uma declaração ou uma constatação de que o réu é justo. Então, justificação é mais ou menos a mesma coisa que santificação.
Não também. Eu nunca falei que ia ser fácil entender Paulo e a carta de Romanos. Por que eu estou dizendo que não? Porque essa, na verdade, é uma grande briga e a gente está entrando numa briga que deu entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante. No Concílio de Trento, eles falavam que quando Deus declarava que era justo uma pessoa, ao mesmo tempo ela era considerada santa. E os reformadores estavam dizendo, não quer dizer que se Deus declarou você justo, você se torna santo como uma mágica, como de uma hora para outra. Porque o fato de Deus declarar que a gente é justo vai sim ser eficaz no processo que inicia na sua declaração, mas que vai demorar uma vida toda. O processo de santificação começa no dia que Deus nos fala que a gente é justo, mas só vai acabar ou na volta de Cristo ou quando a gente morrer e estiver com o Pai. Na segunda parte desse bloco, do versículo 24 a 26, Paulo vai falar 3 palavras-chave que vão trazer verdades sobre o que ele está querendo dizer com a justificação que vem do Pai. Paulo vai falar da fonte, da base e do meio que Deus fez para justificar todos que estão em Cristo. Primeiro, a fonte da nossa justificação é Deus e sua graça. Essa é uma verdade fundamental que a gente precisa entender, que tudo que a gente tem sobre justificação começou de Deus, a fonte vem de Deus e foi feita por Deus e acaba em Deus. Então Deus é o autor dessa justificação e é isso que Paulo está mostrando aqui na sua carta. 2. A base da nossa justificação é Jesus e a cruz. A pergunta aqui é, como é que Deus justo pode declarar um injusto justo sem comprometer o seu caráter e o seu senso de justiça? A resposta que Paulo vai dar aqui é pela cruz, pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, que era o único justo, que quando morreu foi de forma substitutiva. Um justo morreu injustamente para que todos que tinham que morrer justamente não morresse. E esse é um conceito que está em todo o Antigo Testamento nos sacrifícios dos cordeiros. Cristo e a cruz como base da justificação, a gente vai ver em 3 palavras-chave no versículo 24 e 25. Está aí na tela os 2 versículos e as 3 palavras. A redenção que há em Cristo Jesus, redimindo todos os pecadores. A propiciação da ira de Deus, mediante a fé pelo sangue de Jesus, e a demonstração da justiça de Deus, uma justiça presente naquela época e para os dias de hoje. Com essas 3 palavras, Jesus mostra como é importante o Cristo e a cruz na justificação. Ele próprio, Deus, redimiu o seu povo, placou a sua ira no seu Filho Jesus Cristo e demonstrou a sua justificação sendo justo juiz. Agora, voltando sobre as 3 verdades sobre a justificação, se lembre, primeiro, a fonte da justificação, Deus e sua graça, a base da justificação, Jesus e a cruz. E 3, o meio da justificação, pela fé. A fé a qual Paulo está se referindo não tem mérito nenhum, não tem grau de fé. Porque Jesus falou, se sua fé fosse o tamanho do grão de mostarda, isso é muito mal interpretado, não vem ao caso agora. A gente pensa que fé tem um nível, eu tenho fé desse tamanho, eu tenho fé maior, cheguei a um tanto de fé que agora dá para ser justificado pela fé. Não existe mérito nenhum em nós. As obras são mensuráveis e serão no julgamento final, mas a fé não, a fé é dada por Deus, é dom de Deus. Isso nenhuma outra religião na história falou. Quando Paulo está falando que a nossa salvação é pela fé, ele está dizendo, a nossa salvação é obra de Deus. Em todas as outras filosofias e religiões, sempre tem algo que a criatura tem que fazer para apaziguar, ou para se dar bem, ou para ser salvo com a divindade. Mas na fé cristã é tudo obra de Deus. E agora no final do capítulo 3, do versículo 27 ao 31, Paulo volta a
contra-argumentar com essa figura fictícia, esse estilo de linguagem diatribe. Às vezes eu me identifico muito com Paulo, porque às vezes eu tô fazendo os vídeos aqui do lado de cá, qualquer um dos meus vídeos, eu fico imaginando o que as pessoas do outro lado, os religiosos, estão falando. Ah, Marcos, você fala isso porque você é presbiteriano, quer agradar seus amiguinhos. Ah, Marcos, você tá falando que Paulo vai ajudar os pobres porque você é de esquerda. Ah, Marcos, você pensa assim porque você mora em Alphaville, seu burguês. Ah, Marcos, você só age assim porque você é bonito, forte, charmoso. Não. Esse jeito eu nunca pensei que vocês pensaram de mim. Não se preocupa não. Mas é muito legal quando a gente se identifica com o autor bíblico. Eu fico imaginando Paulo relembrando o que ele já tinha feito, esse fariseu dos fariseus, legalista, perseguidor de cristão. Ele fala, eu tenho certeza que Paulo falaria, ô Paulo antigo, no que você merece se vangloriar? E essa é a primeira pergunta que ele faz para acabar esse capítulo. E Paulo está dizendo, se toda a obra foi feita por Jesus Cristo na cruz, não tem no que vangloriar. Eu sempre digo para os novos cristãos, existe uma alegria que só recebe aquele que entende que Jesus morreu na cruz por você e por mim. Você já pensou nisso, que Jesus morreu na cruz por você? Tem alguém que te ama tanto que morreu por você. Isso é uma alegria que às vezes a gente é tomado pelo Espírito Santo, um júbilo tão grande, a gente sorri, a gente fica feliz, a gente pega sorrindo à toa porque a gente sabe que Deus nos ama incondicionalmente. Por outro lado, Deus teve que morrer na cruz. Jesus, a pessoa que te ama, teve que morrer na cruz. Olha que imprestável é você e sou eu, que tem que matar alguém. Alguém teve que morrer por mim, porque eu sou pecador e fiz escolhas erradas e sou um sujeito errado. Alguém morreu na cruz. E aí, isso invade uma tristeza, algo ruim, porque caramba, olha só que eu sou o culpado por Jesus morrer na cruz. Por isso, quando a gente vai tomar ceia, já reparou isso? A gente nunca sabe se a gente vai sorrir e celebrar a ceia, né, que é uma celebração, ou se a gente vai chorar e ficar contrito, porque por um lado a gente está lembrando da cruz e que alguém nos ama incondicionalmente, mas por outro lado a gente está lembrando da nossa condição. É isso que Paulo está falando. Vai se vangloriar de quê, cara pálida? Como diria um grande teólogo brasileiro. E a segunda pergunta que Paulo vai falar é: Deus é apenas Deus dos judeus? Ele também não é Deus dos gentios? É lógico que os judeus sabiam que a revelação foi confiada ao povo dele, que eles tiveram o patriarca, a linhagem do Messias e tudo mais. Mas Paulo está argumentando que a promessa feita a Abraão se cumpriu em Jesus Cristo. E isso não fica só entre o povo judeu, isso se estende a toda a criação. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, que eu tenha conseguido passar para você que nesse capítulo 3 de Romanos, Paulo enterra qualquer esperança humana de boas obras, de se vangloriar pelo que eu faço, de orgulho por ser crente, separado, raça eleita, sacerdócio universal, sabe? Você usar a Bíblia para se orgulhar, não é isso não, ele enterra, mas ele coloca uma esperança numa vida que já está morta, a justificação pela fé em Cristo Jesus. O que ele fez naquela cruz, ele fez de uma vez por todas e para todos que estão nele pela fé. A cruz humilha todos os pecadores, exclui qualquer tipo de vanglória. Ela une todos os crentes e exclui qualquer tipo de discriminação. E ela confirma a lei, dizendo que a ira de Deus é justa, mas também confirma a graça que nós recebemos, favor imerecido. Que todas essas verdades encham o seu coração de júbilo. Nos vemos no próximo estudo. Que coisa maravilhosa, queridos irmãos, podemos estudar mais um capítulo do livro de Romanos. E nós estamos ainda no início, no começo. Teremos muito mais para estudarmos nesse livro. Você vê a forma tão clara que o pastor Marcos apresenta estas reflexões, que estará acrescentando. Nós estaremos trazendo para você o melhor da compreensão do estudo da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela vida do pastor Marcos, louvado seja Deus pela sua vida, que juntos estaremos
estudando a palavra do Senhor. Deixa eu orar agora por você e agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, colocando diante do Senhor para que Deus derrame graça e bênção sobre a sua vida. Só você não esqueça que no próximo domingo pela manhã nós estaremos reunidos em culto administrativo para tratarmos de assuntos importantes para a igreja. E presencial, às 9 horas, do próximo domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos o culto presencial, culto administrativo presencial, e nós convocamos toda a igreja, todos os líderes da nossa igreja, para estarem lá, para nós discutirmos assuntos que são importantes nesse tempo de pandemia, nesse tempo tão difícil. Nós procuraremos fazer sempre o melhor. E para todas as mamães, eu quero dizer para vocês não perder o culto da noite. Nós estaremos trazendo uma palavra muito especial. Uma palavra onde o nome de Deus estará sendo glorificado e exaltado através da instrumentalidade de vocês, mães, que servem ao Senhor. Então, no domingo, no Dia das Mães, nós estaremos com um culto todo especial e nós convidamos todas as mães para estarem conosco no culto da noite, para termos este momento de alegria e principalmente de gratidão a Deus por tudo o que Deus tem feito pelas mães da nossa igreja. Que Deus esteja te abençoando, derramando graça e bênção sobre a sua vida. Vamos orar ao Pai Celeste. Senhor Deus, eu quero te agradecer, ó Deus, pelo estudo. Eu quero te agradecer pela vida do pastor Marcos Botelho. Eu quero te agradecer pelas famílias, Senhor, que têm acompanhado este estudo com o propósito de crescimento, de conhecimento, de estarmos melhorando cada vez mais no sentido de conhecermos quem nós somos, as nossas limitações, de que nós somos pecadores e precisamos da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concede, Pai querido, a cada um dos teus filhos a tua bênção, ó Deus, e que o Senhor continue através do teu Santo Espírito com eles, guiando-os, orientando-os, aumentando cada vez mais a nossa sabedoria para vivermos aqui de um modo que possa agradar o Senhor. Obrigado por tudo, nos dê uma semana na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós podemos encerrar mais um culto e que vocês tenham, sim, uma semana abençoada. E fica aí com a última música de edificação para você e para... dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a